Quem é Deus e quem é você? Bem, nós estamos falando já dias sobre essa série Quem é Deus e quem é você, justamente para você ver o testemunho de Deus e o que você é, quem você é. Se você não enxerga quem você é, dificilmente você vai ver Deus. Porque quando você repara mais as pessoas, você julga, condena. Mas se você olhar para você, então você vai saber que você é cheio de falhas, pecador, mal, não é bonzinho, sente vontade de fazer o mal, tem tendência a fazer o que é errado. Essa é a verdade. Mas você sabia que nenhuma pessoa terá desculpa de dizer que Deus não falou com ela? Você sabia que os incrédulos, as pessoas lá fora, no mundo, elas ouvem Deus falar com elas? Lá no inferno, vamos dizer assim, uma pessoa que vive uma vida promíscua, ela sabe, ela ouve Deus falar com ela. E eu vou provar para você aqui. Está escrito nos profetas e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Ou seja, lá fora, Deus falou com aquela pessoa. Você vê nos testemunhos, às vezes nas circunstâncias, você vê Deus falando com a pessoa. Você vê várias passagens bíblicas que Deus falou com pessoas incrédulas. Sim. Agora, todos estão sendo ensinados por Deus. Portanto, aquele que do Pai ouviu, quer dizer, ouviu, atendeu a Deus e aprendeu, vem a mim. Muito interessante isso. Eu não sabia, sinceramente, eu não tinha consciência disso. Que as pessoas lá fora, no mundo, eu pensava que elas não ouviam a Deus. Sim, Deus fala com ela, mas ela não sabe que é Deus. Depois, quando ela se converte, quando ela recebe o Espírito Santo, ela lembra de fatos, de coisas que Deus atendeu, ouviu, falou com ela, ensinou para ela. Então Jesus está falando que todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim, vem a Jesus. Então chega a pessoa toda destruída, toda acabada, até Jesus. Mas ela ouviu Deus. De repente você que está me ouvindo agora está num trapo de vida. E não é por acaso que você está ouvindo esse programa. Deus tem falado com você para você sair dessa vida. Deus tem dado sinais para você de que da forma que você tem escolhido viver não é a forma ideal. Os seus planos, a sua vontade não é o caminho certo. E por isso que você está aqui ouvindo essa programação. Quem ouviu o Pai, quer dizer, quem ouviu a Deus, vai vir até Jesus. Ouviu e aprendeu, vem até Jesus. Bem, enquanto isso, vamos a uma trilha musical e já voltamos falando mais sobre esse assunto.
Jesus continua falando assim: não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. As pessoas que ouvem a Deus lá fora e aprendem dele, vêm até Jesus, mas não que ela viu Deus. E nem sempre ela detecta que é Deus. Ela só vai ver, entender que é Deus depois que ela vem até Jesus. Mas interessante que a Bíblia, o Senhor Jesus fala, não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Sabe, ver Deus é quem é de Deus. E eu estava esses dias agradecendo a Deus, assim, eu tive que me ajoelhar, de verdade, sinceramente, gente. Eu tive que me ajoelhar porque não tem como ficar diante de algo que Deus mostra para você e ficar indiferente. Eu vi Deus, eu tenho visto Deus na minha vida. Eu tenho visto Ele cuidar, eu tenho visto Ele me proteger, me poupar do mal, né? Esse poupar do mal, não que Ele fizesse que eu evitasse o mal, mas Ele me guarda do mal, para que eu não tropece. Eu tenho visto Deus na minha vida. E eu não estou dizendo para você porque eu estou aqui falando de Deus e eu estou falando da boca para fora. Não, é verdade mesmo. Eu tenho visto Deus na minha vida. Eu tenho visto o testemunho dele. E essa é uma das razões do porquê nós temos falado quem é Deus e quem é você. Porque quando você começa a ver as suas atitudes, o seu medo, a sua ansiedade, as suas debilidades, quando você começa a ver isso e prestar atenção, e você exercita a fé, fala com Deus, em um dado momento na vida, Ele responde, mas de uma forma tão clara que você vê Ele. E é isso que eu quero falar para você, ouvinte. Eu quero muito que você veja a Deus. Mas para você ver a Deus, você tem que ir até Jesus. A única forma da gente ir até Jesus é quando a gente ouve e aprende do Pai, que ensina a gente raciocina. O Pai é a própria sabedoria. Quando a gente usa de uma inteligência, é o Pai que fala com a gente. Quando a gente raciocina de acordo com o que é justo para Deus, a gente está, na verdade, sendo guiado por Deus. E Jesus continua falando assim: na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. A nossa crença em Jesus nos impulsiona a manifestar a fé, a nos aproximar de Deus. Por isso que diz que quem crê em Jesus tem a vida eterna. Nunca mais essa pessoa ela vai deixar ser levada com a ideia do inferno, da morte eterna, né? Os maus olhos. Nunca mais. Porque essa crença te dirige, te orienta. Essa crença em Deus faz com que você tenha atitudes dirigidas pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo. E olha como é verdade isso. Jesus disse assim: eu sou o pão da vida. Ponto. Jesus é o pão da vida. Jesus é o que alimenta. Quando eu tenho fome, né? Quando eu tenho sede, quando eu tenho necessidades, o pão da vida, que é Jesus, me atende à necessidade, não fisicamente, porque passa. O físico passa, novamente tem fome. Mas espiritual
dá vida. Você desenvolve espiritualmente falando. Você deixa de ser uma pessoa, sabe, vamos dizer assim, mesquinha com as coisas. Faz questão de bobagem. Porque o pão da vida abre o seu entendimento. É isso que eu quero que você, ouvinte, entenda. Deus tem falado com você. Talvez através das circunstâncias, através de outra pessoa, mas Ele tem falado com você. Todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a Jesus. Lindo, né? Guarde isso. Se você ouviu e aprendeu, você vem a Jesus. Lindo. Simplesmente. E o Espírito Santo oriente, mostre para você o que Ele tem mostrado para mim. A mesma vida, esse pão que desceu do céu e que me deu vida, assim aconteça com você também.